Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Elas chegam por telefonemas e até por mensagens de texto. São ameaças feitas por criminosos que se passam por integrantes da maior facção do país. A estratégia é usada para intimidar as vítimas que, assustadas, acabam fazendo pagamentos em troca de paz. O Jefferson tinha trabalhado até de madrugada na adega que possui em Barueri, na Grande São Paulo. De manhã, ao acordar, recebeu uma ligação ameaçadora. Ele se identificou, eu sou o Mano Cabeça, aqui da região de Barueri. Exigiram um valor de R$1.000 para poder estar libertando essas pessoas que foram presas por engano. A conversa durou quase 20 minutos. Estava meio sonolento ainda, até começar a entender tudo. Aí durante a ligação eu mandei mensagem. Aí falou assim, não aconteceu nada aqui na região não. Então eu fui lá e desliguei. O Jefferson recebeu uma ligação, mas a abordagem, segundo a polícia, também acontece por mensagens de texto e de áudio, com a identificação do suposto integrante e ameaças para obter dinheiro. O Pix nós mandamos aí pra ele aí. Ele tem 10 minutos pra resolver isso aí, pra acertar isso aí. Acertando, sai os dados dele e o nome dele do caderno de cobrança do partido, irmão. A estratégia, segundo a polícia, tem o objetivo de intimidar e pressionar as vítimas com o suposto envolvimento da facção. Apesar de não terem relação com a organização criminosa, os golpistas citam nomes de integrantes que seriam do grupo para subir o tom das ameaças nas ligações telefônicas. Ele vai engrandecer a capacidade criminal dele, né? Então, ele não é qualquer criminoso, ele é um criminoso que faz parte de uma facção criminosa, então ele faz parte de algo maior. A ordem é para entregar dinheiro vivo, mas às vezes os estelionatários exigem transferências por Pix. Aí a pessoa engrossa a voz com você e fala o seguinte, quem está falando aqui é fulano, eu sou do PCC, eu sei aonde você mora, tenho suas informações, falou o nome dos meus pais, falou o nome do meu filho, para você não ter problemas conosco, você vai ter que fazer um Pix para a gente nesse momento. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que São Paulo lidera o ranking de estelionato no Brasil. No ano passado, foram mais de 750 mil registros. Os casos realizados por meio eletrônico aumentaram 13,6% em relação ao ano anterior em todo o país. A orientação da polícia é bloquear o contato imediatamente. Foi isso o que aconteceu comigo. Desliguei o telefone e bloqueei o número. Veja agora outros destaques do dia. A Anatel diz que já notificou todas as operadoras sobre o bloqueio da rede social X. Especialistas afirmam que multa de R$50 mil para quem usar redes alternativas lesa o consumidor em vez de punir a empresa. Homem morre durante uma confusão em rodeio no interior de São Paulo. A Agência de Energia Elétrica aciona a bandeira vermelha 2 por conta da falta de chuva. Brasil tem tarde de ouro e mantém o terceiro lugar nos Jogos Paralímpicos. Oferecimento Bradesco, empréstimo, consórcio, investimentos e muito mais, tudo pelo app. Quatro pessoas morreram em um ataque a tiros em um bar na zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, é mais um episódio ligado à disputa entre traficantes pelo controle das comunidades cariocas. Madrugada de sábado, zona norte do Rio. Segundo a polícia, os criminosos que aparecem nessas imagens são traficantes de drogas da Serrinha, comunidade controlada pelo Comando Vermelho. Eles comemoravam o aniversário do traficante William Ivens da Silva Rios, o Coelhão, quando começaram a atirar em direção ao Morro da Congonha, que é dominado por uma facção rival. A investigação aponta que os criminosos desceram e atacaram um bar da região. Mas o local estava cheio de moradores. As marcas da violência ficaram por toda a parte. 4 pessoas morreram e outras 5 ficaram feridas. Nenhum criminoso foi morto. A polícia apura se um dos alvos, um traficante rival, estaria no bar. Revoltados, moradores fizeram uma manifestação. Trabalhador! Uma das vítimas era o dono do bar.
Lucas Souza, de 28 anos. Foi morto, ninguém pensou se na família, só matou. Essa é a realidade. A gente está tentando entender o que aconteceu, porque dessa brutalidade. A Delegacia de Homicídios investiga o crime, que teria sido motivado pela disputa entre traficantes pelo controle das comunidades. Segundo a polícia, pelo menos um dos envolvidos no caso já foi identificado. Depois do ataque, o policiamento na região foi reforçado. Agora a gente está todo mundo com medo, porque qual vai ser a próxima vítima deles? Porque ninguém tem nada a ver com isso, ninguém é bandido aqui não. Eles que se resolvam com bandido, mas aqui é morador, trabalhador de bem, entendeu? Um homem morreu e 2 pessoas ficaram feridas durante uma briga na área VIP do rodeio de Marília, no interior de São Paulo. Um policial militar que estava de folga sacou a arma e disparou contra um grupo. Ele foi preso em flagrante. Cerca de 10 mil pessoas participavam do evento na hora da confusão. O show da cantora Lauana Prado chegou a ser interrompido na hora dos disparos. Segundo testemunhas, tudo aconteceu por causa de uma briga por espaço na área VIP. Depois de sacar a arma e atirar, o PM, que estava de folga, foi agredido por outras pessoas. Hamilton Olímpio Ribeiro Júnior, de 29 anos, foi atingido por 4 disparos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O soldado da PM, Moroni Siqueira Rosa, de 37 anos, acabou preso em flagrante. A arma da Polícia Militar, ele estava de folga, mas ele compareceu à festa portando a arma, o que é perfeitamente permitido, a legislação permite, ele é policial. Ele entrou armado e infelizmente aconteceu esse incidente lá dentro. Outras 2 pessoas também foram baleadas. Uma mulher que foi socorrida e está fora de perigo. E o publicitário Vitor Alves, atingido de raspão no queixo. Ele lembra os momentos de pânico que viveu. Falei, gente, vamos para trás, tá tendo briga. E aí na hora que eu virei, eu já senti o arranhão. A gente teve uma sorte porque não foi profundo, foi superficial. Depois de ser agredido, o PM precisou ser levado a um hospital. O policial militar que fez os disparos passou por audiência de custódia e teve o flagrante convertido em prisão preventiva. Ele permanece internado e assim que tiver alta, vai ser encaminhado para o presídio da PM na capital paulista. O advogado do policial diz que ele agiu em legítima defesa. Se identificou como policial, houve a tentativa do arrebatamento de arma, que é tomar a arma da mão do policial, e acredito que nesse momento houveram disparos. A rede social X começou a ser suspensa na madrugada de hoje em todo o Brasil. O bloqueio acontece após o dono da plataforma, Elon Musk, descumprir ordem judicial de indicar um representante legal da empresa no Brasil. Logo pela manhã, os usuários do X relataram não conseguir mais acessar a plataforma. A suspensão acontece de forma gradual e começou às 0h deste sábado, quando a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, começou a notificar mais de 20 mil operadoras de internet sobre o bloqueio. As empresas ainda têm um prazo de 5 dias após a notificação para cumprir a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O X tem 20 milhões de contas de usuários no Brasil. A ordem do bloqueio da rede em todo o país veio após a plataforma descumprir uma série de decisões judiciais no inquérito que investiga as milícias digitais e a suposta tentativa de golpe de Estado. No início do mês, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o X bloqueasse as contas de investigados nesses inquéritos. Como os bloqueios não foram realizados, o Supremo Tribunal Federal aplicou multa de R$50 mil por dia contra a rede. 10 dias depois, a plataforma anunciou o fechamento do escritório no Brasil e negou a segunda ordem de Moraes de indicar um representante legal no país. Com o descumprimento das determinações por parte da rede social X, o Supremo Tribunal Federal anunciou o bloqueio das contas da Starlink Holding, outra empresa que pertence ao bilionário Elon Musk. O ministro Alexandre de Moraes também proibiu o acesso à rede X por redes virtuais privadas, as chamadas VPNs. Uma multa diária de R$50 mil foi estipulada como punição aos usuários que descumprirem a determinação. A VPN, ou rede virtual privada,
É uma ferramenta utilizada por empresas e usuários de internet para proteger a privacidade online. Isso porque essa tecnologia cria uma conexão segura e criptografada entre um dispositivo como um celular ou computador e a internet. A VPN é muito utilizada, por exemplo, em acessos remotos. Ela simula que o usuário está em outro país e, por isso, permite baixar aplicativos do exterior restritos no Brasil. Uma vez conectado, tudo aquilo que passa no que a gente chama de túnel, né, ele é criptografado e se torna privado. Então fica mais difícil a gente fazer o rastreio do que está acontecendo ali dentro. Por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, os usuários que acessarem o antigo Twitter por meio da VPN poderão ser multados em R$50 mil. Ela é uma medida que extrapola as partes do inquérito. Então, a gente precisa entender que o prejuízo que se vai ter é que as pessoas, os milhões de brasileiros que estão usando a rede social, vão parar de usar. Então, esse é um contexto complicado, porque você está atingindo pessoas para fora da investigação. São os usuários tradicionais, normais, como eu, como você. E isso pode ser questionado na medida em que a gente vai acessar, não necessariamente para praticar crimes. Alexandre de Moraes chegou a proibir as plataformas de oferecerem acesso à rede virtual privada, mas recuou da decisão. Ela não tem só a finalidade de evadir um bloqueio, ela tem a finalidade também de proteção de dados, de cibersegurança e de uma série de outras aplicações que são legítimas. Então, vamos dizer, bloquear VPNs ou multar usuários que usam VPNs, isso não faz nenhum sentido, porque esse tipo de ferramenta ela é muito útil e ela, inclusive, é útil para a cibersegurança dos brasileiros. A Ordem dos Advogados do Brasil quer que o ministro Alexandre de Moraes esclareça ou revise a parte da decisão que prevê multa para quem acessar o X por VPN. Na avaliação da OAB, o usuário da rede social seria penalizado sem o devido procedimento legal, já que não é parte do processo. Outra empresa de Elon Musk, a Starlink, que oferece acesso à internet via satélite, também foi alvo da decisão do STF e teve as contas bloqueadas no país. O objetivo é cobrar o pagamento de multas, que ultrapassam 18 milhões de reais, aplicadas à rede social X. A empresa Starlink tem escritório no Brasil, ela tem ativos, e investimentos no país. Então, nesse sentido, é uma maneira eficaz de se conseguir cobrar a dívida em questão. A questão é se está sendo cobrado da pessoa jurídica correta, e eu tenho sempre dito que o Supremo está adotando uma postura de um realismo radical. Durante um evento hoje em São Paulo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, criticou a decisão. O que mais me preocupou ontem, e nós devemos aqui ter diversos investidores internacionais, é a gente ter a obrigação de saber separar pessoa jurídica A de pessoa jurídica B. A briga jurídica, a demanda jurídica que há em torno do X não deveria nunca ter extrapolado para haver bloqueio de contas da empresa Starlink. Esse é um pensamento individual que eu teria. Ao longo do dia, usuários relataram ter acessado o X por meio da Starlink. A empresa ela é uma provedora de serviços de acesso à internet, então ela gere a sua rede de forma autônoma, e com isso ela pode tomar a decisão, por exemplo, de não seguir a ordem do Supremo de bloquear o X no Brasil. Ou seja, ela também começa a descumprir uma ordem judicial, isso só reforça a teoria do grupo econômico de fato que foi aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, porque aí sim parece haver uma colusão, uma coordenação entre as duas empresas, X e Starlink, para descumprir ordens judiciais brasileiras. Em Goiás, produtores rurais se uniram para financiar uma brigada de combate aos incêndios com o uso de aviões agrícolas.
Vegetação seca, calor intenso e baixa umidade do ar. Por aqui, os produtores estão sempre de olho nas queimadas. Estamos em Montevidéu, no sudoeste de Goiás, a 280 quilômetros de Goiânia. Já são mais de 4 meses sem chuva. A região, uma das maiores produtoras de soja do Brasil, se prepara para a próxima safra, em clima de apreensão. As terras que vão ser cultivadas estão cobertas de palha seca, deixada da safra anterior. Uma forma natural de proteger o solo. Ela tem bastante nutrientes aí que vai estar também ajudando aí a ficar no sistema. O problema é que o fogo na palha pode virar um incêndio quase impossível de controlar. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a quantidade de queimadas em agosto mais do que dobrou no estado goiano em comparação ao mesmo período do ano passado. É tanto fogo que aviões agrícolas estão trabalhando para combater os incêndios. Por via de regra aqui, o nosso treinamento é para no máximo 5 minutos as aeronaves já estarem decolando. Durante o período de estiagem, são 6 aeronaves que ficam de prontidão todos os dias, assim que o fogo é detectado. Cada aeronave tem capacidade para transportar cerca de 700 litros de água. Elas ficam carregadas, abastecidas, prontas para decolar. A ideia é que os pilotos cheguem nos locais antes que a queimada tome grandes proporções. Abafa na hora, o pessoal em solo também já cai em cima para ajudar, então rapidinho consegue controlar o foco. Os custos da operação são divididos entre os produtores da região, numa espécie de consórcio. Os valores variam entre R$ 2.000 e R$ 6.000 por ano, dependendo do tamanho da propriedade. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Lid, ótima noite para você. E aí, será que setembro chega com algum alívio para as queimadas? Olha, infelizmente o mês começa bastante quente e quase sem chuva, Camila. Boa noite para você, boa noite, Fara, boa noite a todos que nos acompanham. Uma grande massa de ar seco e quente começa a ganhar intensidade sobre o Brasil e deve predominar até pelo menos a primeira quinzena do mês. São Paulo, Rio de Janeiro e Cuiabá terão mais um dia de sol e temperaturas altas. À tarde, a umidade cai para índices inferiores a 20%. As máximas ficam entre 32 e até 40 graus. Nas cidades litorâneas do Sudeste e Nordeste, vai dar praia neste domingo. Nas imagens de satélite, vemos nuvens carregadas próximas ao Rio Grande do Sul e sobre Roraima. E céu limpo em praticamente todo o país. Amanhã, a frente fria avança e espalha chuva pelo interior dos estados da região sul. Sobre grande parte do país, uma grande massa de ar seco inibe a formação de nuvens carregadas. O alerta é para a baixa umidade do ar, que deve atingir níveis críticos em toda a área destacada no mapa. À tarde, em Florianópolis, faz até 25 graus. Em Vitória e em Brasília, máxima de 30. Em Natal, 28 e até 36 em Manaus. Momento de interatividade na previsão do tempo, hora do Tempo Delivery. A primeira participação é do Ronei. Ele é de Bauru, São Paulo. Boa noite, Ronei. Nos próximos dias, o tempo quase não muda no interior paulista. Previsão de bastante sol, tempo seco, com máximas entre 34 e 35 graus. O João está de olho no tempo em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Bem-vindo, João. Tem previsão de chuva fraca entre a tarde e a noite deste domingo. Faz até 28 graus. Na segunda, o sol aparece entre muitas nuvens. Máxima de 25. Na terça, o sol volta a predominar e as temperaturas sobem até os 29. Quer aparecer aqui também? Faça como eles e poste uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Camila, Fara. Obrigado, Lid. Ainda hoje você vai ver a repercussão internacional do bloqueio da rede social X no Brasil. Bandeira vermelha é acionada na conta de luz após 3 anos e energia fica mais cara em todo o país. Eleições 2024, vamos saber como foi o sábado dos candidatos à Prefeitura de São Paulo.
Ricardo Nunes, do MDB, tomou café da manhã em uma casa de produtos nordestinos na zona sul de São Paulo. O candidato à reeleição caminhou pelo comércio popular e destacou a importância de fazer campanha perto dos eleitores. Quando você anda pelas ruas, escuta as pessoas reconhecendo o trabalho que a gente desenvolveu, é fantástico. Esse momento agora da eleição, da discussão, para a gente poder ir para as ruas, sentir o calor das ruas, poder discutir com a população e restabelecer a verdade. À tarde, Ricardo Nunes participou do lançamento da candidatura de vereadores. A cidade de São Paulo tem mais de 9 milhões de eleitores. A maior parte deles fica na Zona Leste. A região é um dos principais focos dos candidatos à prefeitura. Tabata Amaral, do PSB, organizou uma caminhada pelas ruas da Penha. Ao lado da candidata a vice-prefeita Lúcia França, Tabata afirmou que o transporte público da região vai receber uma atenção especial se ela ganhar a eleição. É uma região em que as pessoas sofrem muito para sair daqui, ir para o centro da cidade e poderem retornar. Então, o primeiro compromisso dos muito que a gente tem no nosso plano de governo, mas que a gente quer trazer aqui, é um compromisso com o transporte público. Tabata ainda ouviu propostas voltadas ao esporte em uma visita a uma quadra de futebol amador. Guilherme Boulos, do PSOL, focou a campanha deste sábado no extremo da Zona Leste. Depois de tirar fotos e ouvir propostas dos moradores, o candidato se reuniu com motoristas de aplicativo. Ele prometeu um olhar atento à categoria. Assumir compromissos de ter os espaços de parada e estacionamento em grandes eventos, pontos de descanso, ponto onde o motorista de aplicativo vai poder fazer ali as necessidades que tiver, um tempo de descanso, carregar seu celular, parar para comer. Os candidatos Pablo Marçal, do PRTB, e José Luiz da Atena, do PSDB, não tiveram agenda neste sábado. Altino Prazeres, do PSTU, deu aulas pela manhã e participou do lançamento de candidaturas à tarde. Ricardo Senesi, do Unidade Popular, conversou com metroviários e participou de um encontro de movimentos sociais. Bebeto Haddad, do Democracia Cristã, encontrou apoiadores pela manhã e à tarde visitou o Comitê Paralímpico Brasileiro. João Pimenta, do Partido da Causa Operária, não divulgou a agenda. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. O Domingo Espetacular testa os portões automáticos e as travas de segurança. Eles são instalados para proteger casas e condomínios. Mas como os criminosos conseguem abrir com tanta facilidade? Alumínio, madeira, ferro, qual o portão mais resistente? E as dicas para deixar seu portão ainda mais seguro. Imagens exclusivas do caso do noivo atropelado no dia do casamento. O Domingo Espetacular teve acesso a imagens que acompanham os últimos passos de Vitor Bellarmino, antes de atingir o fisioterapeuta Fábio Toshiro. Como essas imagens podem incriminar ainda mais o motorista que está foragido há mais de um mês. O Domingo Espetacular acompanha uma expedição de resgate em 2 paraísos brasileiros. No mar de Fernando de Noronha, o desafio de manter intacto um refúgio natural. Essa é uma praia fechada por conta dos tubarões. Tem uma grande concentração deles bem aqui na beirinha. No Pantanal, a luta para salvar animais ameaçados de extinção e a alegria de encontrar um símbolo do Brasil. A cobertura completa dos incêndios que destroem a Amazônia e o Pantanal. As consequências do Brasil em chamas. É no Domingo Espetacular. Depois do Canta Comigo, Tim 5. Veja a seguir, forças israelenses encontram novos corpos de reféns na faixa de Gaza. Após 4 meses fechada por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, a Arena do Grêmio reabre neste domingo para o jogo contra o Atlético Mineiro. Voltamos a falar do bloqueio da rede social X no Brasil. A medida ganhou destaque na imprensa internacional. O jornal The New York Times, um dos mais influentes do mundo, afirmou que o Brasil enfrenta um dilema. Faça muito pouco e permita que a conversa online prejudique a democracia. Faça muito e restrinja o discurso legítimo dos cidadãos.
Já o jornal britânico Financial Times escreveu que o ministro Alexandre de Moraes liderou uma repressão judicial contra a desinformação online, mas que coloca o Brasil em um grupo de nações autocráticas, como a Coreia do Norte e a Venezuela, que também proíbem a plataforma. Mas não é só no Brasil que a justiça trava embates com Elon Musk. Aqui nos Estados Unidos, o dono do X é investigado por suposta fraude na compra das ações do então Twitter. O órgão regulador do mercado de capitais quer entender se a demora do bilionário em divulgar os planos de aquisição violou as regras do setor. Na Europa, a rede social é investigada por não combater a desinformação, principalmente as relacionadas à guerra na faixa de Gaza. As multas podem chegar a até 6% do faturamento da empresa. Na Austrália, Musk se recusou a apagar um vídeo de um ataque terrorista e foi chamado pelo primeiro-ministro Anthony Albanese de bilionário arrogante que pensa estar acima da lei. Já na Índia, o dono do X cumpriu a ordem das autoridades e removeu um documentário crítico ao primeiro-ministro Narendra Modi. Musk chegou a afirmar que as leis indianas são rígidas e que o X precisa respeitar as regras. Na Turquia, a plataforma atendeu a uma determinação da justiça para bloquear contas de críticos ao presidente Recep Erdogan. E o Instituto Real Time Big Data foi às ruas de todo o país para saber o que os brasileiros pensam da suspensão da rede social X. 72% dos entrevistados não concordam com a suspensão da rede social determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. 13% concordam. 15% não souberam responder ou não responderam. O Real Time Big Data ainda perguntou se as pessoas concordam com a multa de R$50 mil imposta para quem usar uma rede particular para acessar a rede social. 84% não concordam. 9% concordaram com a multa. 7% não souberam responder ou não responderam. A pesquisa Real Time Big Data, feita hoje, ouviu 1.200 pessoas em todo o país. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Depois de 4 meses fechada por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, a Arena do Grêmio reabre neste domingo. No entorno da Casa Gremista, o comércio, que depende do movimento da torcida nos dias de jogos, estava ansioso por essa retomada. Durante a enchente, a água chegou a 2,20 metros neste bar que fica bem em frente ao estádio. Uma marca que não será apagada. Eu falei pro pessoal, não me coloca água naquela janela, que aquela janela vai ser a história do bar. Foi até o limite, ficou a marca d'água onde a água chegou e ali a gente vai guardar como uma história, uma lembrança, né? Não muito boa, mas também tem aquele lado positivo que a gente superou aquela dificuldade no momento. Foram 4 meses difíceis, com tudo fechado. Bares, estacionamentos e a própria arena. O gramado ficou 23 dias submerso e passou por uma recuperação completa. Toda a grama foi replantada. Essa retomada terá algumas restrições. O estádio ainda está em obras e continua sem energia elétrica. Toda a iluminação será feita por 8 geradores. E a partida, que seria às 4 horas da tarde, foi antecipada para as 11 da manhã para aproveitar melhor a luz do dia. No jogo deste domingo contra o Atlético Mineiro, o estádio vai receber apenas 12 mil torcedores. A Isabela viajou por várias cidades acompanhando o Grêmio, enquanto o time jogou como mandante fora de casa. Ela não vê a hora de torcer e comemorar dentro da arena. É emoção total, né? Eu espero que o Grêmio consiga transmitir essa emoção de dentro de campo também, mas a torcida vai fazer a parte. Eu sou bem chorona, emocionada, tenho certeza que vou chorar bastante. E vai ser bem emocionante, não só pra gente, mas pra todo o estado. Gabriel veio há uma semana do Vale do Paranhana, uma das regiões mais atingidas pela enchente. Agora só pensa em 2 coisas, no churrasco e na vitória gremista. A gente tem uma amizade com o Galo, então 1-0 tá ótimo. O estádio do Inter também foi atingido pelas enchentes e ficou 2 meses fechado até ser reaberto no mês passado. A conta de luz vai ficar mais cara por conta da previsão de escassez de chuvas. A baixa nos reservatórios que abastecem as hidrelétricas obrigou o governo a mudar a bandeira tarifária para vermelho 2, isso já a partir de amanhã.
Silvânia mora com o marido e a filha em uma casa de 6 cômodos. Com o anúncio de que a energia ficará mais cara, ela redobrou alguns cuidados para evitar desperdícios e economizar na conta de luz. Roupa eu lavo uma vez só na semana, porque eu uso máquina, né? E assim, vamos indo. A bandeira vermelha patamar 2 na conta de luz começa a valer a partir de amanhã. O acréscimo na fatura será de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. A medida, estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, é necessária por causa da previsão de chuvas abaixo da média e da baixa nos reservatórios das hidrelétricas, principal fonte de produção de energia no país. Com as hidrelétricas produzindo menos energia, o Operador Nacional do Sistema Elétrico aciona outras fontes de energia, principalmente as termoelétricas movidas a gás e diesel, que além de mais poluentes, são mais caras. A bandeira vermelha permite ao consumidor adaptar práticas no dia a dia para reduzir o valor da conta. A orientação é usar a energia de forma consciente e evitar desperdícios que afetem o meio ambiente e o bolso. Um apagão deixa vários bairros de São Paulo e Guarulhos, na região metropolitana, no escuro desde o fim da tarde. A falta de energia elétrica atinge principalmente as regiões leste e norte da capital, além da Avenida Paulista. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, houve interrupção de uma carga de energia que ocasionou o desligamento dos equipamentos da subestação de Guarulhos, que pertence à Eletrobras. A ONS também informou que as equipes estão mobilizadas para restabelecer o fornecimento de energia elétrica. Exclusivo. Após 5 meses da prisão dos acusados pelas mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes, a família do ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, rompe o silêncio e critica as investigações do caso. Ele está preso em uma penitenciária federal em Brasília e tem sido apontado como o mentor intelectual do ataque pelo réu confesso Rony Lessa. A filha prefere não mostrar o rosto por medo. Porque a gente não sabe com pessoas que a gente está lidando. Se meu pai está vivendo essa injustiça, quem são as pessoas que estão por trás disso? Quem é a pessoa que eles estão escondendo? A decisão de falar 5 meses depois da prisão do pai, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, veio depois do primeiro depoimento de Rony Lessa, esta semana, ao Supremo Tribunal Federal. O assassino confesso da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes afirmou que Rivaldo participou do planejamento do crime e que facilitou casos de corrupção na Delegacia de Homicídios. Só eu e a polícia do Rio de Janeiro inteira que sabemos que a DH recebe dinheiro desde sempre. Pô, e na gestão do Rivaldo, então, é uma coisa terrível. Uma coisa terrível. A mente dele tem que ser estudada. É minha opinião. Porque ele usa toda a inteligência dele para aquilo ali, para se dar bem. As pessoas estão dando palanque para um assassino, confesso, com provas técnicas. Então, assim, é muito ruim você escutar essas atrocidades de um assassino e ficar calado. Então, esses depoimentos, com certeza, foram cruciais para a gente se posicionar. Na época do crime, o Rio passava por uma intervenção federal na segurança pública. Rivaldo Barbosa foi nomeado à chefia da Polícia Civil na semana anterior à morte de Marielle e Anderson. Foi durante a gestão dele que a prisão de Rony Lessa aconteceu. Eu tenho certeza que ele fez o que ele podia para ajudar. Não só nessa investigação, no que ele pode, até porque ele não é responsável efetivamente pelas investigações do caso Marielle e Anderson, mas eu tenho certeza que o que ele podia fazer dentro do cargo dele, ele auxiliou. Desde que o assassinato de Marielle e Anderson começou a ser investigado, 9 pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no caso. Entre elas, os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, apontados como mandantes do crime. Rivaldo Barbosa foi citado na delação premiada de Rony Lessa, que manteve as acusações no depoimento ao STF. Mas a família questiona a prisão por falta de provas. A gente sabe dos pontos que ele falou e a defesa sempre tem apontado, tá bom, mas cadê? Ele não consegue dar nenhuma prova real e concreta desses fatos. E enquanto isso, a reputação de um delegado, pai de família, professor, está sendo completamente descredibilizada.
Então, assim, é muito revoltante tudo que a gente está vivendo. A opinião é reforçada por um grupo de mais de 1.500 estudantes de Direito do Rio, que encaminhou um abaixo-assinado para o STF. Nós passamos, na verdade, 14 dias, dividido em 8 grupos, para ler tudo que estava disponível. E a gente ali teve certeza, não, peraí, não tem nada. Meu pai emagreceu mais de 15 quilos, ele está super magro. A gente está muito triste, mas ao mesmo tempo com plena convicção de que a verdade vai aparecer. As forças de defesa de Israel afirmaram ter encontrado mais corpos na faixa de Gaza, possivelmente de reféns. De acordo com o exército israelense, o processo de remoção e identificação dos corpos pode levar dias. Em Tel Aviv, uma multidão foi às ruas para pedir a libertação dos sequestrados. Houve confronto entre policiais e manifestantes. Ao menos uma pessoa ficou ferida. Na Cisjordânia, os militares israelenses realizaram operações contra o terrorismo pelo 4º dia seguido. Veja a seguir, o Brasil tem dia de conquistas de ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris. Pinguins resgatados no Rio de Janeiro são devolvidos ao mar a 84 quilômetros da costa. A maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina promete renovar a esperança para o campo após as enchentes no Rio Grande do Sul. Do alto, podemos ter a dimensão do evento, que tem o título de maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina. A 47ª edição da Expo Inter, que acontece em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, une tradição e novidades. A feira tem também a missão de devolver ao homem do campo a confiança no recomeço pós-enchentes. Os prejuízos causados pelas chuvas na agricultura do Rio Grande do Sul já ultrapassam R$1 bilhão, segundo a Confederação Nacional de Municípios. O estado, então, nessa última safra agrícola, ele foi duramente afetado, por eventos climáticos. Foram mais de 10 ocorrências, o ápice sendo a enchente de maio, que deixou diversas propriedades agrícolas aí totalmente imersas, A expectativa para 2024 é ajudar na recuperação da economia do estado. Está sendo bem bom, desde o começo até agora, para mim está sendo como se fosse há 2 anos atrás. Mas são os animais de pequeno e grande porte que encantam. Esses animais fazem jus ao título de gigantes. Olha esse aqui, o aventador tem 1,80 m de altura e pesa quase 1 tonelada. Olha só, comparando eu perto dele, eu tenho 1,77 e ele vai além. De origem francesa, trata-se de uma raça de cavalo de tração. Eles são tão bonitos que numa espécie de desfile é escolhido o vencedor em cada categoria. Entre os machos, o grande campeão foi o WB Camelote. A gente trouxe direto da plantação para as pistas no passado e esse ano aí grande campeão. Força bruta, sem perder o charme. Navios de cruzeiro vão ampliar a capacidade de hospedagem em Belém para a COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O Pará trabalha para dobrar o número de leitos para receber as 50 mil pessoas esperadas para o evento no ano que vem. Belém é uma metrópole no meio da maior floresta tropical do mundo. Ruas e avenidas largas, praças arborizadas, prédios modernos que contrastam com as centenárias mangueiras. Cerca de 1 milhão de turistas do Brasil e do mundo visitam Belém todos os anos. E entre os dias 10 e 21 de novembro do ano que vem, milhares de pessoas vão participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30. Belém tem hoje 18.700 leitos, mas, segundo o setor hoteleiro, vai ser preciso quase que dobrar esta quantidade para conseguir acomodar os 50 mil visitantes esperados na COP30, principalmente para receber os chefes de Estado e as comitivas presidenciais. Muitos hotéis já estão em obras, modificando a sua estrutura para suítes presidenciais. 193 países foram convidados para participar do evento. Estima-se que cada delegação tenha entre 50 e 200 integrantes que precisam de acomodações especiais. O estado também conseguiu trazer redes internacionais de hotéis, que já começaram as obras de construção e devem estar funcionando até outubro do ano que vem.
Aqui vamos ter a atracação para 2 navios cruzeiros de grande porte, com aproximadamente 5.000 leitos. Nós temos um hotel privado com aproximadamente 300 leitos. Temos um outro hotel privado, a obra já está em andamento, aqui próximo, com mais 600 leitos. A principal característica de uma suíte presidencial é o tamanho. Essa, por exemplo, tem 130 metros quadrados. E aqui os ambientes são todos divididos. Ali atrás, por exemplo, está a cama. Aqui, um escritório bem privativo. Já nesta outra sala, a mesa de jantar, onde são feitas as refeições. E nesse outro ambiente, uma sala de visitas. Os chefes de Estado geralmente preferem acomodações deste tipo porque durante as viagens eles acabam recebendo autoridades e assim otimizam o tempo. O maior hotel do Pará já começou a reformar as 360 suítes. Outra estratégia adotada pelo Estado foi a de dragar o fundo do Canal do Rio, tornando possível a chegada de 2 transatlânticos, que vão ficar ancorados ao Porto Futuro e juntos vão oferecer mais de 5.000 leitos. E com isso possibilitar que esses grandes transatlânticos, esses grandes navios, possam ancorar, que nós vamos utilizar inclusive para a hotelaria. Com isto, o ecoturismo, o navio de cruzeiro passa a escolher Belém como roteiro. Isto vai incrementar de maneira extraordinária o turismo na nossa capital. Escolas municipais e estaduais, quadras esportivas cobertas e centros comunitários vão ser adaptados para funcionar como hotéis de passagem. Pelo investimento privado, nós fizemos a cessão do prédio para também abrigar hotel de alto padrão. O governo também está estimulando a locação de quartos em plataformas digitais de aluguel temporário. Na região das ilhas, moradores ribeirinhos também estão se preparando para receber a COP30. Uma oportunidade de viver uma experiência no meio da floresta amazônica. Aquele que quiser vir dormir aqui vai dormir no meio da floresta, né? São oportunidades que chegam para estruturar a cidade com equipamentos, sim, que fortalecem o turismo como nova vocação para Belém, mas, acima de tudo, compreendendo de que isto deixa um legado para quem vive aqui, gerando emprego, gerando renda, gerando oportunidades. 19 pinguins foram devolvidos ao mar depois de serem resgatados na costa do Rio de Janeiro. Eles receberam um tratamento veterinário e agora puderam voltar ao oceano. Os pinguins resgatados faziam a viagem de migração pela primeira vez, quando foram levados pelas correntes frias do oceano. Chegaram fracos, cansados e com hipotermia e foram acolhidos por veterinários. Um pinguim que deveria estar com 4 quilos a 6 quilos, às vezes eles chegam aqui com 2,5 quilos, ou seja, muito magros. A presença de pinguins nas praias do sul e do sudeste do Brasil é um fenômeno natural que acontece durante o inverno. Só esse ano foram resgatados quase 800 animais no estado. E os destinos mais comuns são as praias da capital, além de Niterói, na região metropolitana e no norte fluminense. Na embarcação, antes de partir, os animais receberam os últimos cuidados e foram alimentados. Ao todo, 19 pinguins da espécie Magalhães foram devolvidos ao mar nessa última ação. Os pinguins foram soltos a 84 quilômetros da costa carioca. Agora, de volta ao habitat natural, os animais têm pela frente quase 6.000 quilômetros de viagem até as Patagônias argentina e chilena. E uma última informação, o Operador Nacional do Sistema Elétrico informou que o fornecimento de energia foi restabelecida em todo o estado de São Paulo. As causas do apagão ainda estão sendo apuradas. O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Fique agora com a continuação do Cidade Alerta, edição de sábado, e logo após Heróis Eternos tem Super Tela com o filme Assassino, o Primeiro Alvo. Imperdível. Boa noite. Excelente noite para você.